Olá, e seja bem-vindo a mais uma aula de História. A aula de hoje é totalmente relacionada à aula anterior, em que a gente falou sobre a primeira Revolução Industrial, então a gente vai falar como os trabalhadores começaram a se organizar para lutar pelos seus direitos, tendo em vista as explorações que eles sofriam nas fábricas na Inglaterra. Então, a luta dos trabalhadores ela tem uma linha que se organiza. Então, primeiro, surgiram associações de ajuda mútua. Mútua quer dizer um ao outro. Então, é como o nome mesmo diz. Os trabalhadores começaram a se ajudar uns aos outros, principalmente em caso de doença ou de morte na família. Como você deve lembrar, os trabalhadores não tinham nenhum direito. Então, por exemplo, não havia licença-doença. Se um deles ficasse doente, a associação entrava em campo para poder ajudar o trabalhador e a família dele a não passar fome enquanto não pudessem trabalhar, por exemplo. A seguir, começaram a surgir os sindicatos de cada categoria. Então, começaram os sindicatos dos trabalhadores das indústrias têxteis, o sindicato dos ferreiros, o sindicato dos marceneiros, o sindicato de cada categoria. E aí a luta dos trabalhadores começou a se tornar mais organizada porque eles começaram a se ver quanto categorias dentro de uma classe que é a classe trabalhadora. As primeiras formas de manifestação pelos direitos dos trabalhadores foram o ludismo e o cartismo. O ludismo é isso que você consegue aqui ver na imagem. Dois trabalhadores tentando destruir ou começando a tentar destruir uma máquina. Logo no início da luta dos trabalhadores, a percepção e a compreensão deles era que o uso dessas máquinas estava fazendo com que os trabalhadores perdessem os seus empregos, o que é verdade. E aí o que eles começaram a fazer? Se organizar para destruir as máquinas nas fábricas. Logo em seguida teve o cartismo. O cartismo vem de carta, carta do povo. Uma carta, um documento, que foi escrito por trabalhadores e foi enviado ao parlamento da Inglaterra pedindo os direitos básicos dos trabalhadores, como o fim da exploração das crianças e das mulheres, redução da carga de trabalho, direitos de greve, por exemplo. Essa carta foi enviada em 1838 e houve vários motins, vários confrontos por conta dessa carta, porque ela não foi aceita pelo parlamento inglês. A luta se tornou mais organizada a partir do momento em que os trabalhadores foram expostos a novas ideias, a novas formas de pensar a sociedade. Dentre essas, o anarquismo, o socialismo utópico, o socialismo científico ou marxista ou marxismo e o positivismo. Vários pensadores, dentre eles Karl Marx, Friedrich Engels, Mikhail Bakunin, que eram anarquistas, analisaram a sociedade europeia e pensaram novas formas de viver e, quem sabe, até contra o capitalismo, como, por exemplo, no socialismo, que é contra o capitalismo. Então, como é que os trabalhadores tinham acesso a essas novas ideias? Os livros não eram tão lidos assim, a disseminação de livros não era tão intensa, mas a disseminação de jornais era. O jornal era algo muito mais simples de se fazer. Então, havia vários jornais clandestinos, aqui eu botei uma imagem para vocês de um jornal clandestino noticiando as reivindicações dos trabalhadores navais na Inglaterra em 1825, e a partir desses jornais eles tinham acesso às reivindicações, como os trabalhadores estavam se organizando e também a essas novas ideias que começaram a basear o trabalho sindical também dos trabalhadores. E outras associações vão surgir, depois vai surgir a Associação Internacional do Trabalho, várias outras formas supranacionais de organização dos trabalhadores na luta pelos direitos. Ali, no meio do século XIX, 1848, por exemplo, é quando os trabalhadores na Inglaterra vão conseguir direito de greve, por exemplo, e a redução do trabalho infantil. É isso. Qualquer dúvida, só perguntar.